chegar para você e falar que você tem que ou precisa de contratar um projeto estrutural, talvez seja a maneira mais difícil de fazer você entender a real necessidade de fazer esse investimento, ok? Então, e aí eu sei que tem vários motivos, mas eu vou deixar um principal motivo que eu acho que vai fazer você, a partir de agora, se isso ainda não está tão claro na sua mente, fazer com que a sua lista de prioridade talvez dê uma alterada a partir desse vídeo, ok? Normalmente, uma pessoa quando está pensando em fazer uma construção nova, uma reforma, uma ampliação, ou até mesmo uma construção no segundo pavimento, e aí ela tipo, não entende a real necessidade de ter um projeto, de contratar um engenheiro para acompanhar essa obra, tá? E aí eu preciso ser justo com boa parte da população que realmente vai ter que optar ou contrata um engenheiro, né, ou compra o material, ok? Só para deixar isso bem claro. E uma vez feito isso, a pessoa chegou, encontrou o pedreiro fez um contrato, e aí eu estou falando de um pedreiro mais organizado, fez um contrato, discriminou todos os serviços, é que quando ele começar aquela obra, ele, e aí imbuído pelo seu compromisso com a pessoa, pela sua personalidade, vai chegar o momento da obra, ele vai precisar tomar decisões que, bem no fundo, ele sabe que ele não pode tomar aquela decisão, tá? E ainda que ele consiga, ele ache que consiga, talvez pela sua experiência, às vezes é um mestre de obra, ele não tem conhecimento técnico para isso, tá? Ele não passou um bom tempo numa universidade aprendendo sobre isso, tá? E nem vem se especializando sobre questão de estrutura, coisas que a engenharia se responde, tá? Entendido isso, que quando essa pessoa, e aí ela precisa avançar, e ela vai começar a sua obra, ela vai decidir qual a bitola vai usar no pilar, ela vai decidir qual a quantidade de aço que vai usar naquele pilar, naquela viga, ela vai decidir qual é a seção daquele pilar, daquela viga, tá? E ela não entende, ela não tem esse conhecimento claro, a questão da engenharia na sua mente, ok? Ela não sabe, às vezes, a quantidade, né, o peso daquela edificação, como a carga é distribuída numa estrutura. Então ela tem isso na sua cabeça, talvez meio que de forma intuitiva pela sua experiência, ou algo nesse sentido, ok? Tá? Mas a questão é que, normalmente, esse profissional, ele precisa entregar o serviço. Então, todo dia, ele vai tomar decisões, e várias decisões, tá? Dia após dia. Ele já tem um compromisso de fazer a execução da obra, né? O serviço de um pedreiro, que normalmente é um trabalho pesado, é um trabalho que merece toda a consideração e respeito. E, somado a isso, ele terá que, a todo instante, desenvolver um projeto, e aí eu coloco entre aspas, tá? Em sua mente para fazer valer aquele compromisso que ele acertou contigo, fazer valer aquele compromisso, né? De entregar aquela obra, de fazer tudo conforme vocês combinaram e, enfim, é isso que ele vai fazer o possível para entregar, tá? Consegue compreender a quantidade, né? No caso, a responsabilidade que é do profissional, que é o pedreiro, fazer a execução e ainda desenvolver esse projeto na sua mente? Porque quando nós estamos aqui executando um projeto, e aí eu não vou citar as metodologias que utilizamos, mas quando nós começamos a fazer um projeto, e aí não só nós, como a maioria do engenheiro, ele vai fazer a sua concepção, né? E eu estou falando concepção estrutural. Ele tem uma ideia de uma seção de um pilar, ele tem ideia de uma seção de uma viga, de uma altura de uma laje, tá? Mas que durante o desenvolvimento daquele projeto, ele vai alterar aquilo. Isso, tá? Eu estou falando de um projeto bem feito, eu estou falando de um engenheiro que está pensando em fazer o melhor tipo de projeto para aquele cliente, ok?
que normalmente ele vai começar com determinada seção de um pilar e logo lá na frente ele vai entender que aquela seção ela precisa variar, às vezes para mais, às vezes para menos, tá? Aquela distância entre pilares que uma hora estava com 5 metros, tá? Ele vê uma necessidade talvez de colocar com 4 metros, tá? Para poder fazer aquela estrutura ficar um pouco mais econômica, tá? E aí, claro, vai variar a questão de custo e vai variar também com a necessidade do projeto em si. E tem casos que não tem o que fazer, é um vão longo, é um vão aberto, então precisa fazer esses pilares com espaçamentos maiores e aí vai se usar uma estrutura mais pesada e é normal, tá? E o pedreiro, tá? Ele não tem como entender tudo isso, tá? Seria uma sobrecarga muito grande para com esse profissional. Tendo entendido isso, e tá, e aí eu me direciono a você, que normalmente, e tá cheio de casas assim no nosso Brasil, normalmente essa casa, essa construção, essa edificação, ela não vai gerar uma patologia que chegue a ponto de tenha que derrubar aquela edificação, tá? E para ser sincero, normalmente aquela edificação ela não vai cair, tá? Ela vai ficar cheia de patologia, mofo, trincas, rachaduras, vai ficar uma coisa esquisita. Os seus usuários vão se sentir inseguros olhando aquela estrutura feia, mal feita, mal executada, com barriga, que aí o nome técnico é flecha, tá? Mas ela vai ficar lá e aí eu não estou dando garantia que não caia, porque às vezes ela cai, tá? Mas normalmente vai ficar lá dessa forma. Então nós, e aí eu não estou falando do pedreiro, nós engenheiro, nós temos que fazer uma execução de uma estrutura e não é para durar 10, 15, 20 anos. No mínimo, tá? O normativo diz que uma estrutura, ao ser executada, ela tem que durar 50 anos, no mínimo. E aí pensando, e para ser sincero, eu tenho certeza que ninguém faz um investimento tão alto numa construção, numa reforma, para poder fazer uma construção para 10, 15, 20 anos somente, né? Claro que, por mais que você não queira permanecer naquele naquele local, queira mudar de cidade, aquele ambiente, ele é um investimento não somente para você, mas investimento para os seus filhos, é uma coisa, tipo, para o futuro, tá? Um retorno que você vai ter. Então, já que é para pensar em retorno financeiro futuramente, já que é para pensar nível de herança futuramente, já que é para pensar em termos de segurança futuramente, bom, nada melhor é que o nosso entendimento sobre isso, né? E aí a lista de prioridades que eu falei no início do vídeo, ela se posicione um pouco mais para cima, né? Isso para não dizer no topo, que antes de, e aí desculpa eu ser evasivo um pouco, que antes da gente pensar na fachada cheia de vidro, aquela belíssima pele de vidro, né? Antes de pensar naquela edificação cheia de pedras naturais que eu acho lindo, antes de pensar naquela piscina hum, enorme no quintal, antes de pensar naquele monte de granito na fachada, na parte de dentro, antes de pensar naquela televisão do tamanho da parede, a maior que existe na loja, tá? Que, no mínimo, tá? E aí eu estou falando que a sua construção, a sua edificação, o seu sonho, o seu projeto, ela tem uma robustez, ela tem um relevo, uma volumetria que vai necessitar, sim, de um cuidado especial em termos de estrutura, ok? Então, isso aqui que eu estou falando tem um tom mais a menos, tá? Um tom de alerta, tá? Para poder a gente, e aí eu poder
passar para você a real necessidade de um projeto, de ter um acompanhamento de engenheiro na obra, tá? Mas, se por acaso ficou alguma dúvida, aqui embaixo tem um botão ou vai ter um link que com certeza você vai conseguir fazer essa pergunta para mim, tá? O que tiver na sua mente, entra em contato, tá? Entra em contato comigo. Eu vou, na medida do possível, te explicar, esclarecer a real necessidade disso, ok? E aí eu não estou falando no tom de vendedor, não estou falando no tom de, eu quero vender um projeto, que meu projeto é isso, meu projeto. Não, nada disso, tá? O projeto, na verdade, ele tem o seu valor, sim, mas ele não é tudo, né? Ele não é tudo. Na verdade, o sonho da pessoa, eu sei que vem na frente, o teu sonho, tá? O projeto é só um meio para poder a gente chegar no objetivo final, que é ter uma bela de uma casa, é ter uma bela de uma construção, um belo de um investimento, ok? Então, eu agradeço pela atenção, tá? E eu aguardo seu contato aqui embaixo.